todos. Ouve bem ao fundo? Escuta-se bem ao fundo? O som está a funcionar? Tá? Ok. Então vou repetir, sabendo que todos ouvem. Muito bom dia a todos. Bom dia. Muito obrigado. Vamos fazer uma leitura que não é aleatória. Foi escolhida em função da tarefa de hoje. Então o que eu vou pedir é prestem bastante atenção. Vamos estar aqui em sintonia. A mensagem é de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, e a lição tem o título de Ouçam-nos. Está no Evangelho de Lucas o seguinte versículo que Emmanuel vai buscar para fazer estes comentários. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Isto está na parábola de Lázaro e o rico. A resposta de Abraão ao rico da parábola ainda é ensinamento de todos os dias no caminho comum. Inúmeras pessoas se aproximam das fontes de revelação espiritual, entretanto, não conseguem a libertação dos laços egoísticos, de modo que vejam e ouçam qual lhes convém aos interesses essenciais. É melhor tomar um copo d'água. A Isabel acompanha ali para tomar um copo d'água. Está bem? Obrigado. E continua Emmanuel. Há precisamente um século estabeleceu-se intercâmbio mais intenso entre os dois planos na grande movimentação do cristianismo redivivo. Contudo, há aprendizes que contemplam o céu angustiados tão só porque nunca receberam a mensagem direta de um pai ou de um filho na experiência humana. Alguns chegam ao disparate de se desviarem da senda, alegando tais motivos. Para esses, o fenômeno e a revelação no espiritismo evangélico são simples conjunto de inverdades, porque nada obtiveram de parentes mortos. Está em parênteses, ou itálico. Em consecutivos anos de observação. Isso, porém, não passa de contrassenso. Quem poderá garantir a perpetuidade dos elos frágeis das ligações terrestres? O impulso animal tem limites. Ninguém justifique a própria cegueira com a insatisfação do capricho pessoal. E aqui gostaria que fixassem isto. O mundo está repleto de mensagens e emissários. Há milênios. O grande problema, no entanto, não está em requisitar-se a verdade para atender ao círculo exclusivista de cada criatura, mas na deliberação de cada homem quanto a caminhar com o próprio valor na direção das realidades eternas. Depois conversaremos sobre isto. Vamos fechar os nossos olhos durante alguns instantes. E com vontade firme, sincera, aquela vontade ardente, vamos colocar o nosso pensamento, os nossos pensamentos, nossas emoções, buscando a figura excelsa de Jesus de Nazaré. Um olhar amigo, doce. Podemos até vislumbrar um rosto luminoso, com os cabelos a tocar ligeiramente os ombros. Um verdadeiro irmão de afeto, de companheirismo. Querido Jesus, rogamos-te nesta manhã
em primeiro lugar, que aceite o nosso agradecimento. O agradecimento de cada um de nós que aqui se encontra, pela oportunidade deste encontro singelo. E vimos pedir-te para que nos auxilies, a que busquemos a paz com simplicidade. Que as tuas mensagens calem em nós, no nosso íntimo mais profundo, para que se faça a luz de dentro para fora. E assim, diante dos embaraços, das dificuldades e até mesmo das alegrias, estaremos em paz e em sintonia contigo, em consequência, com Deus, nosso Pai. E seremos pessoas melhores, pois que Tu és o nosso terapeuta da alma, e curados, ajudaremos mais e com mais segurança. É por isso que a paz é importante alcançar. Não a paz do mundo, mas a paz que nos ofereceste, Jesus, da consciência tranquila, no exercício das atividades, dos compromissos e da alegria de termos deveres. Por isso aqui nos encontramos, para conhecer um pouco mais da espiritualidade, com paz no coração. Então, em Teu nome, Mestre querido, iniciamos o singelo encontro, desejando que tudo aquilo que de bom conseguimos produzir em emoções, realmente sirva àqueles que mais necessitam. Nós também somos necessitados, é facto, mas já temos a bênção desta luz que nos ilumina o caminho. Então, por eles, faremos o nosso melhor nesta manhã. Todos nós, neste encontro que desejamos contigo. E que assim seja, Mestre querido. Alguém se lembra para quem é esta cadeira? Para o convidado. Para o Jobar. Era para o Jobar, não é? Agora vamos trocar. É isso mesmo. Hoje vamos ter conosco Samuel Filipe. Quem está a vir a casa pela primeira vez? Sejam bem-vindos. Já estiveram em alguma outra casa espírita ou é a primeira vez? Já? Não, eu já sou doutor treinado por 40 anos. Ah, muito bem. Venho do Centro Espírita Cristão de Santos Brasil. Ai, de Santos. Muito bem. Sejam muito bem-vindos. Muito bem. É o Santo Espírita Leão Denis, no Rio de Janeiro, Brasil. Então é um trabalho espiritual e todos contribuímos, está bem? Então, recordando que este é um trabalho de estudo e é eminentemente um trabalho espiritual. Muitos irmãos nossos estão aqui conosco e nós vamos dar o nosso melhor, está bem? É um trabalho de todos. Por que é que eu coloquei esta cadeira aqui? Só para que nós nos concentremos, está bem? Na semana passada, aliás, na semana anterior à semana passada, tivemos um estudo sobre a mensagem de Jeová no livro Céu e Inferno. Tudo bem? Lembra-se? Quem esteve cá se recorda. Na semana passada falou sobre a mensagem de Samuel Filipe. Tudo bem? E hoje, quem é que nós convidamos então para estar conosco? Samuel Filipe. Mas não é nenhuma evocação, está bem? É só para que nos consiga. Se ele vier, é bem recebido, está bem? Não tem problema nenhum. Okay? E o que vamos fazer? Para quem não esteve na semana anterior, nós vamos ler a mensagem que foi estudada na outra semana, mas para que nós, ou pelo menos todos nós, estejamos cientes da mensagem que vamos estudar, de onde ela vem, qual é a sua proveniência. Então, invariavelmente, as coisas podem se modificar e nós vamos fazer uma leitura. Combinado? Só que eu não vou fazer nenhum comentário. Vamos ler de forma seguida. Daí a importância de todos estarem cá, presentes, para perceber aqui a história desse irmão, Samuel Filipe. Muito bem. Quem era Samuel Filipe? Diz assim: este era um homem de bem, na verdadeira acepção da palavra. Ninguém se lembrava de o ter visto cometer uma ação má ou errar voluntariamente no que quer que fosse. De um devotamento
extremo pelos amigos. Podia-se ter como certo o seu acolhimento em se tratando de quaisquer favores, ainda que contrários aos seus próprios interesses. Não diz valores, contrário aos seus próprios interesses. Trabalhos, fadigas, sacrifícios, nada o impedia de ser útil, e isto sem ostentação, admirando-se quando se lhe atribuía por estes predicados um grande mérito. Jamais desprezou os que lhe fizeram mal, antes se dava pressa em servi-los, como se bem semelhante lhe houvessem feito. Em se tratando de ingratos, dizia: não é a mim, porém a eles, que se devem lastimar. Posto que muito inteligente e dotado de natural vivacidade, teve na terra uma vida obscura, laboriosa e bordada de rudes provações. Podia-se comparar a essas naturezas de escol que vivem na sombra, das quais o mundo não fala e cujo brilho não se reflete na terra. Aurira no conhecimento do Espiritismo, assim, uma fé ardente na vida futura e uma grande resignação para todos os males da existência terrena. Finalmente, faleceu em dezembro de 1862, na idade de 50 anos, de moléstia atroz, sendo o seu passamento muito sensível à família e aos amigos. Evocamo-lo alguns meses depois do trespasse. Ou seja, ali estava Samuel para conversar com Allan Kardec através da mediunidade. E depois tem as questões que foram estudadas na semana passada. E o que é que nós notamos nessas primeiras passagens? Que Samuel realmente era aquilo que aparentava ser. Uma pessoa realmente de bem. Então vamos estudar a sua passagem. Só antes de irmos para Samuel, fazer uma referência aqui à leitura, ou à mensagem. Maria João, aqui está escrito, e você já conhece também a frase. A casa não é apenas um refúgio de madeira ou de alvenaria. É o lar onde a união e o companheirismo se desenvolvem. Temos uma imagem de um casal de jovens, com bastante juventude acumulada. Foi-se acumulando juventude e chegamos a esta idade. Então, é um casal de jovens. Tudo bem? A mensagem não é preciso se explane sobre ela. Alguns viajaram, se encontraram ali, outros com saudades, outros com vontade de fazer, outros de nós, olha que pena que eu não fiz, mas está a mensagem espiritual. Para quem não fez, não tem problema, na próxima encarnação vamos acertar. Está bem? Okay? Quem não fez ainda e pode fazer, não adie, porque é nesta encarnação que tem que ser feito. Combinado? Muito bem. Então, estudando o céu e o inferno, parte 2, espíritos felizes, capítulo 2, Samuel Filipe. Só uma parte, porque a primeira já foi dada. Já conhecemos o espírito. Se ele nos der a alegria de estar cá, ele não se vai materializar. Combinado? Ninguém se assuste, está bem? Então vamos conhecer nosso Samuel Filipe na segunda parte da mensagem, em que ele no início disse como é que chegou na espiritualidade. Como é que ele se sentiu, inclusive, no seu aspecto de saúde, de lucidez. Tudo bem? Agora vamos à segunda parte. Lembrar que Samuel Filipe está a conversar, né, com Allan Kardec e é um trato de perguntas e respostas. E ele diz assim: eu não estava, no entanto, completamente livre das preocupações terrenas. E como para realçar mais a nova situação, a lembrança do que padecera me ocorria de vez em quando à memória. Este é aquele lusco-fusco. Né? Quando nós chegamos na espiritualidade, temos as memórias muito presentes do cotidiano. Recordar que as nossas memórias, elas vão num processo evolutivo. Quando chegamos na espiritualidade, nós não nos recordamos das encarnações anteriores. A gente pensa assim, veio tudo e eu lembrei. Não, não funciona assim. Deus é misericordioso. Não abre o livro todo de uma vez, porque nós não suportaríamos.
Então o processo é gradual. Conforme for me estabelecendo na espiritualidade, a minha lucidez vai aumentando e o que vai acontecendo? Eu vou percebendo melhor o que sou, de onde vim, quais são os meus projetos. E na mesma proporção, vou andando para trás. Para compreender o processo de hoje, eu vou recordando o de outrora. Okay? Nós não vamos recordar dos tempos primevos, isso não vai acontecer. Pelo menos no primeiro momento, obviamente. Só se for muito necessário, mas julgamos que não. Então, é um processo de adequação. Estamos num meio novo, a memória vai se recuperando. Entretanto, aqui ele está a acordar e as memórias como que o puxam num primeiro momento. Quais? Aquelas que mais marcaram. É normal que seja assim. Okay? Ele está a contar o seu momento de despertamento da espiritualidade. Alguma questão, algum contributo, estejam à vontade. Está bem? Não esquecer disto. Qual é a regra? Um cada vez, não se engalfinhe. Está bem? Importante. Então, sofrera. Samuel está a falar conosco, não esqueçam. Sofrera corporal e moralmente. Sobretudo moralmente. Como alvo que fui da maledicência, dessas infinitas preocupações, mais acerbas talvez que as desgraças reais, quando degeneraram em perpétua ansiedade. Olha o ensino tão delicado em duas frases. Primeiro, desencarnei. Okay? Eu estou cá, não se assustem, estou cá. Desencarnei. As memórias de um novo mundo devem colocar a minha mente no presente. Maravilha, não é? Afinal, estou na espiritualidade. Mas as marcas das memórias ficam ali. E elas vêm ao de cima. E ele diz atrás que isto acontece. Agora olha o detalhe. E ele explica aquele momento dessas memórias terrenas virem tipo flashes, vamos dizer assim. Que é, ele sofreu corporal e moralmente. Lembra-se que ele teve problemas de saúde muito graves e por aí fora, mas acima de tudo ele teve problemas de maledicência, sendo uma pessoa boa, fez o bem, mas soube perdoar. Então ele repete que sofrera corporal e moralmente, mas sobretudo moralmente. Agora eu vou pular que é para perceber. Sobretudo moralmente, quando degeneraram em perpétua ansiedade. Percebem o toque? Ou seja, ele venceu muitas das maledicências, ele tratou bem os processos. Mas quando aconteceu isto, ele teve um sofrimento moral, mas se ele juntou ao sofrimento moral a ansiedade, gravou-lhe. Gente, nós não somos melhores do que ninguém. Acontece conosco. Agora, o facto é esse, é que se conseguirmos ultrapassar, vencer, coroar de benevolência as situações da vida, a nossa mente ficará mais saudável. Simples? Sim? Vamos conseguir fazer isso da noite para o dia? Não. É um exercício. Tudo bem? É um exercício. Jesus não disse assim para nós, sede perfeitos já. Ele lançou o modelo, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial. Esse é o modelo. Ele não disse sede já. Sede, ou seja, caminhai, vamos trabalhar. E daí ele deu os ensinos para que nós alcançássemos esse patamar. Então, nosso querido Samuel, ele coloca esta questão de forma sábia. O que é interessante é que uma alma que conseguiu vencer essas dificuldades todas, consegue nos transmitir uma mensagem com esta lucidez. Isto faz-nos lembrar Joana d'Ângeles. Joana d'Ângeles não termina uma frase sem que ela esteja completa. Ela não diz coisas para deixar no ar. E isso é de uma riqueza muito grande. O que compete a nós? Perceber os detalhes. Por isso é que estudamos a doutrina espírita. Não lemos, estudamos. Então, sobretudo moralmente, ficaram esses flashes quando esses momentos degeneraram em perpétua ansiedade. Ok? Por alegria nossa, no livro Missionários da Luz, que estamos a estudar aqui em conjunto, há uma passagem de um senhor que está para desencarnar. Como é que é o nome dele? Antônio. Como é que é? Antônio. Antônio. Antônio está para desencarnar. Antônio é gente boa. É religioso. É uma pessoa boa. Entretanto, tem problemas para resolver, questões familiares. E ele vê que esses problemas começam a aumentar. E ele fica angustiado, tão doente com a sua angústia, que ele causa problemas no seu campo físico, de forma que ele está para desencarnar. Então vão os benfeitores espirituais.
E Alexandre, que é o orientador, chama um grupo de irmãos. E eu sei que você sabe. Qual é o nome do irmão que vem atender? Francisco, né? Irmão Francisco. O irmão Francisco tem um grupo e vai atender a esse senhor. Quando ele vai atender esse senhor que está encarnado, prestes a desencarnar, ele recebe um auxílio para sobrevida de mais quantos dias? 150 dias. Vocês estão bons nisto, não é? Vocês têm pensado em estudar, não é? Então tem uma sobrevida de 150 dias. Ele estava para desencarnar, não esquecer isso. E por que ele ficou naquele estado, sendo uma pessoa boa? Porque ele entrou em desespero. E os benfeitores informaram, olha, e informaram a mãezinha que tinha pedido auxílio para o filho. Mãezinha, atenção, o filho já tinha 70 anos, mas a mãezinha estava lá, tá bem? Isso é importante saber. Então, nesse processo, a mãe pede auxílio, mas recebe orientação depois de Alexandre. Olha, que o Antônio, a partir de agora, acalme o coração. Ele já recebeu aqui a energia que precisa para resolver os problemas. Mas ele que acalme o coração. Repare, estamos a falar de uma pessoa boa, mas que sofre as consequências pelo desequilíbrio emocional. Então, aqui, este detalhe. Mas atenção, Samuel não chegou àquele patamar. Tá bem? Estamos a só fazer referências que as coisas podem ser muito simples, como esta, em que ele é honesto no processo e diz-nos isso, como também pode ser mais sério se eu não acalmar o meu coração. Se eu estiver com razão, o que é que vai acontecer numa relação? Eu vou morrer com a razão. E não vou fazer nada com ela. Então é a pacificação que é importante, tá bem? E Samuel continua. E ainda bem, não se desvaneciam tais impressões, já eu interrogava a mim mesmo se de facto delas me libertaram. Vem? Ele estava pacificado, mas teve uns flashes, apercebeu-se que esses flashes existiam, porque a ansiedade dele gravou o processo moral, e ele aqui diz, ainda bem não se desvaneciam tais impressões, e eu já interrogava a mim mesmo se de facto delas me libertara, parecendo-me ouvir ainda umas tantas vozes desagradáveis, que ensino tão simples em 3 frases. De quem depende realmente a cura neste caso? Ou a libertação dessas vozes desagradáveis? De nós próprios, não é de quem as emitiu. Daí nós procuramos Jesus e Ele diz-nos com tanto amor, perdoai 70 vezes, 7 vezes. Está aí o nosso médico das almas. Reconsiderando as dificuldades de tanto e tantas vezes, que tanto e tantas vezes me atormentavam, tremia. E procurava, por assim dizer, reconhecer-me, assegurar-me que tudo aquilo não passava de fantástico sonho. Ele está na espiritualidade, acordar, ele diz, o que está acontecendo, né? E quando cheguei à conclusão, a realidade dessa nova situação foi como se me aliviasse de um peso enorme. Já foi. Já foi. Já passou. E é interessante, o capítulo fala sobre espíritos felizes. Tá bem? Calhou bem, né? Eu podia estar falando de sofredores, mas estou falando de felizes, o que é bom. Coloca-nos nesse patamar. Então, ele, como um espírito feliz, porque soube vencer as dificuldades da vida, deixou algumas marcas, é normal como nos apercebemos, não somos perfeitos, senão não estaríamos na Terra. Tá bem? Então, é interessante que ele sentiu um alívio enorme. Agora, imagine que ele estava magoado com alguém. Vocês acham que ele ia sentir um alívio enorme? Talvez em parte, né? Podíamos julgar qualquer coisa assim, mas não. Ele iria ficar perturbado pela mágoa de não ter perdoado. Interessante? E é tão simples. Isto é que é maravilhoso na doutrina espírita. É tudo tão simples. Basta que nós queiramos fazer, né? É bem verdade, dizia, que estou isento desses cuidados que fazem o tormento da vida. Já estou na espiritualidade. Graças a Deus. Também o pobre, repentinamente enriquecido, duvida da realidade da sua fortuna e alimenta por algum tempo as apreensões da pobreza. Eu acho isso uma humildade tão grande. Eu até vou ler outra vez. Tá aí? Imaginem que surpresa é essa
e sentimos tão felizes pela oportunidade, ainda assim percebendo os detalhes, que fazemos uma comparação desta. É bem verdade dizer que estou isento desses cuidados que fazem o tormento da vida, graças a Deus. Também o pobre, repentinamente enriquecido, duvida da realidade da sua fortuna e alimenta por algum tempo as apreensões da pobreza. Estamos cheios, mas ainda há algum perfume, vou dizer assim, da avareza. Algum momento da avareza ou do medo, da dificuldade. É normal. Nós gravamos experiências e depois vamos repeti-las e aplicá-las por vezes no nosso cotidiano. Eu vou aproveitar este momento para fazer, ou pelo menos lembrar uma coisa que a espiritualidade nos diz, na psicologia mais profunda, que é: não aplique no processo educativo os seus próprios traumas. Ele poderia estar aqui a dizer que, atenção, fizeram isto é grave. Não. Ele não está a aplicar, ele está a dizer-nos das emoções e como devemos resolvê-las. Isto é um processo impressionante. Eu fico maravilhado com os espíritos felizes. Por quê? Porque eles demonstram que é possível. Eu não sei se vou chegar lá tão cedo, não é? Mas vocês vão, tenho certeza. Ok? Tudo bem? Quando chegarem do lado lá, não se esqueçam de nós. Combinado? Então vamos lá. E é esse detalhe. Assim era eu. Ele identificou-se. Sou eu. Ok? Tudo bem? Gosto muito de Samuel. Pudessem os homens compreender a vida futura, e que força, que coragem esta convicção não lhes daria na adversidade. Aqui está o mote porque escolhemos aquela lição. Porque na parábola do rico e de Lázaro, que alguns dizem que é de Abraão, mas Abraão é aquele que recebe o rico, que está a pedir auxílio a Lázaro, que era o pobre. E é isto que acontece quando o rico está a pedir auxílio a Abraão, segundo Jesus, na parábola, que não se sabe bem se é uma parábola. Porque quando se fala em Lázaro, vem de Eleazar, que é o auxiliado por Deus, e portanto, alguns de nós podíamos pensar que ele estava a usar a figura do amigo, que era Lázaro, mas também o próprio nome em si vem deste conceito de o auxiliado por Deus. Então, e não dá nome ao rico, que é outra coisa curiosa. Para um dá um nome, para outro não dá. Mas dá o nome de Abraão, ou seja, alguém que o povo hebreu confiava. Então, nesse processo, pode-se chamar parábola ou não, o facto é que Abraão está a dizer-nos exatamente isto. Pudessem os homens compreender a vida futura, e que força, que coragem esta convicção não lhes daria na adversidade. Porque o rico está a pedir para quem? Lembram-se na parábola? O que é que o rico pediu? Se é que se lembra. E tinha sede e estava a pedir para que Lázaro lhe viesse molhar os dedos, não é? Pois é. O rico, em dado momento, quando se apercebe do engano em que ele vivia, ele vem pedir para avisar os filhos, os parentes. E aí Abraão diz: não, eles têm a lei, têm os profetas, não vais fazer isso. Mas olha o detalhe. Olha a emoção do Espírito que Jesus identifica tão bem, que é de dizer, depois na espiritualidade, nós queremos avisar quem está lá embaixo. Por quê? Porque esta é uma realidade. Se nós compreendêssemos a vida do ponto de vista espiritual, tudo seria mais simples. Então isto é uma emoção que está no coração de cada um que desencarna e vê a sua família, os seus amigos, a vivenciarem situações difíceis sem a lucidez. Mas ele vai falar melhor sobre isso. Está bem? Alguma questão? Alguma dúvida? Não? Amigos comandantes? Quem deixaria então na terra de prover e assegurar-se da felicidade que Deus reserva aos filhos dóceis e submissos? Soubesse aquelas coisas, né? Gozos ambicionados, invejados, tornar-se-iam mesquinhos em relação aos que eles desprezam. Ou seja, esses filhos dóceis e submissos desprezam estas mesquinharias, né? Estas invejas, estes prazeres imediatistas. Se do ponto de vista espiritual nós fôssemos dóceis e submissos
às leis de Deus. Então, o pensamento do Espírito é em nosso favor. O nosso familiar, vamos pensar no nosso familiar que partiu, está bem? A gente pensa assim, será que minha mãezinha, vou falar da avó, pronto. Às vezes há um sentimento mais maternal, com os avós até, né? Será que a minha avózinha está bem? Estou tão preocupado com ela. E a nossa avózinha ao lado, ó filho, eu estou tão bem, eu estou preocupado contigo, que ainda estás com dúvidas. Ok? Acontece tantas vezes, tantas vezes. E isto traz-nos alegria, não é tristeza. É só para a gente ter lucidez sobre o processo. Ok? Pergunta a Allan Kardec. Lembrar que em itálico é Allan Kardec, tá bem? Só para depois não haver dúvidas. Esse mundo tão novo e comparado ao qual nada vale o nosso, Allan Kardec também estava exagerado, né? Desculpa, chamei Samuel, chamei Kardec. Esse mundo é tão novo e comparado ao qual nada vale o nosso, bem como os numerosos amigos que nele encontrastes, fizeram-vos esquecer a família e amigos encarnados? Aí eu fui viajar, eu estava de férias, esqueci toda a gente. Né? Será? Ele diz, se os tivesse esquecido, seria indigno da felicidade que usufruo. Deus não recompensa o egoísmo, pune-o. A punição, recordar, não é punir. É a nossa consciência que depois não fica verdadeiramente feliz e fica com embaraços. Né? Então, detalhe, não nos esquecem aqueles que efetivamente temos liames de afetividade e companheirismo. Aqueles que não temos dessa forma, temos de forma negativa, também não se esquecem. Tá bem? Então, a não ser que perdoem, será muito bom. Tá bom? Então, reconciliarmos com o nosso inimigo antes que seja tarde. Quem é que nos disse isso? Jesus. Foi Jesus, né? Ok. Muito bem. Tão bom ouvir isto, né? Eles não nos esquecem. O mundo em que me vejo pode fazer com que desdenhe a terra, mas não os espíritos nela encarnados. Somente entre os homens é que a prosperidade faz esquecer os companheiros de infortúnio. Um toquezinho delicado, não é? A vida está difícil, são todos amigos, companheiros, anda Gorete, vem aqui, nós somos amigos. Eu ganho na loteria. Gorete, nem sei quem é. Tem que me afastar dessa gente. Né? Eu adoro quando o pessoal diz, não, tem que se afastar de gente negativa. Jesus nem passava perto da terra, gente. Nós temos que nos aproximar de quem tem dificuldades. É o contrário. Então, isto é delicioso, né? Ver o espírito dessa natureza dizer isso. O mundo em que me vejo pode fazer com que desdenhe a terra, mas não os espíritos nela encarnados. É o amor, não pelas coisas materiais, mas pelas pessoas. Muitas vezes venho visitar os que me são caros, exultando com a recordação que de mim guardaram. Assisto às suas diversões e, atraído por seus pensamentos, felicito-me se se felicitam ou sofro se sofrem. Bonito? Bom, não é? Mas eu ponho a perguntar, se eles sofrerem, é um espírito feliz, certo? Ele está na espiritualidade. Fez o bem, então está feliz. Tudo bem? Sofro se sofrem. Opa, peraí. Então, se eu estiver a fazer bobagem, estiver em grande sofrimento, o meu amigo vai entrar em sofrimento também? Ok, calma. Há uma explicação e é ele mesmo que vai dá-la. Eu gosto muito quando a gente diz assim para as crianças, olha que Jesus está zangado consigo. Jesus não gosta de ti. É lindo dizer isso para crianças, né? Ou seja, o melhor amigo está zangado conosco e não gosta de nós. As bobagens que fazemos. Aí eu fico a pensar, se Jesus, no patamar em que se encontra, fosse ficar infeliz com aquilo que fazemos, eu preferia ficar aqui do que lá, porque ele ia sofrer muito. Então, como é que é esse sofrimento? É um sofrimento de compaixão. Ele diz, o meu sofrimento é, porém, relativo e não se pode comparar ao sofrimento humano, uma vez que compreendo o alcance, a necessidade e o caráter transitório das provações. Portanto, não é um sofrimento atroz, não. É mais ou menos assim, compaixão. Desejo-te o melhor, não compreendes ainda. E no possível eu vou ajudar. Simples assim. Imagina que um enfermeiro está a cuidar do paciente. O paciente está com dores.
O enfermeiro põe-se a chorar com o paciente. Ai, dói muito, deixa estar. Não. O que é que o enfermeiro faz? Diz, eu já conheço essas dores, já tenho experiência disto, o que precisas é deste medicamento. Vou chamar o médico. Este posso aplicar, porque já tenho orientação. E assim funciona. Tudo bem? O bombeiro, ele vai apagar o incêndio na casa do proprietário. A casa está a arder, o proprietário está a chorar. Ele vai se for sentado junto com o bombeiro a chorar? Meu Deus, a casa arde. Né? Então, o que faz? Ajuda a apagar primeiro o incêndio e depois conversa com o proprietário. E diz, olha, agora é o momento da reconstrução. Repare, o bombeiro ficou feliz porque a casa está a pegar fogo? Não, claro que não. Agora, também não ficou a sofrer agarrado a uma coisa que ardeu. Simples. Isso é para a gente perceber que às vezes assim, o nosso paizinho deve estar tão desesperado com aquilo que fazemos. Imagina uma herança, né? Que é uma coisa rara, né? As pessoas chatearem por herança, né? Raríssimo. Isso era uma coisa do século passado. Já não existe, né? Uma coisa horrível. Não, acontece, né? Acontece de vez em quando, lá de vez em quando. Ora, qual é o sofrimento de quem está a assistir à briga dos filhos pela herança? Que tipo de sofrimento é? Material? Moral. E quem está a sofrer porque não sabe o que é que vai dividir? Não. Está a sofrer porque as pessoas não se entendem. E vai sofrer mais se tiver responsabilidade no processo educativo. Vai sofrer menos se souber que fez o que deveria ter feito e a decisão é de cada um. Então esse sofrimento a que refere tem este caráter de ser muito relativo. Ok? Muito bom. Esse sofrimento é ao demais suavizado pela convicção de que aqueles a quem amo virão também por sua vez a esta mansão afortunada onde a dor não existe. A dor moral quando queremos estar naquele patamar, não é? Estamos a falar de espíritos? Ok. Para torná-los dignos dela, dessa mansão, é que me esforço por sugerir-lhes bons pensamentos e, sobretudo, a resignação que tive consoante a vontade de Deus. Tem a força moral do lado de lá para nos intuir, nos auxiliar com caráter de conhecimento. Porque há uma relação entre os pares, entre espíritos encarnados e desencarnados, neste caso, porque há confiança. Nós encontramos no livro dos Espíritos uma pergunta magistral. Pode o homem não ceder às orientações espirituais superiores? Não. Não. É uma vontade, é uma força irresistível. Nós podemos adiar os processos, mas a força moral é irresistível. Daí o exemplo de Samuel ser importante na relação com os amigos. Se eu disser para um amigo meu, olha, não faças isso, ele olha para mim, Casimiro, você faz isso o tempo todo. Mas eu sei que é errado. Então, quando você experimentar fazer bem, tiver resultados, a gente volta a conversar. É como convencer as pessoas para conhecerem a doutrina espírita sem boa verdade e nos comportarmos como espíritas. É simples assim. Então Samuel queria falar com os amigos, dava o próprio exemplo e fazia isto. Detalhe. A mansão onde ele se encontrava, ele sabia que os amigos iam para lá, certo? E também dizia, mas para ajudá-los a vir para a mansão, ajudava-os através dos bons pensamentos. É preciso receber uma psicografia do Samuel? Não? Então Samuel, fica à vontade que não é preciso. Só disse que não é preciso. Não. Inspirados naquilo que realmente desejamos na nossa sintonia. A minha desolação avulta cresce quando os vejo retardar o advento por falta de coragem, murmúrios, vacilações e, sobretudo, por qualquer ato reprovável, seja pelo erro ou pela ansiedade. Aplicar o mas na vida. Eu vou brincar, eu acho que isso vai pegar mal. Só que, né? Nós vemos assim, tolerista é muito bom, só que na minha vida não é bem assim. Ou seja, todas as leis valem para toda a gente. Mas para mim não. Porque Deus se enganou na pauta. Há lá qualquer erro, alguém se enganou lá em cima. Não se enganou. E, portanto, é preciso coragem, sem murmúrios, vacilações, ok? E, sobretudo, sem cometer mais erros. Nós, às vezes, pensamos que o queixume é natural. Eu tenho direito ao queixume. Eu tenho, é fato. Sou filho de Deus. Mas se eu estiver no queixume, eu estou a perder oportunidades. É só isso.
despertar e fazer o bem, aquilo que tem que ser feito. Ah, mas então Deus vai nos punir se nós murmurarmos? Não, nós estamos a nos punir porque estamos a perder tempo. Okay? E vamos ter que retificar na mesma. É tudo tão simples. Okay? Amigos comandantes? Sim, o que vale aqui é para todos. Inclusive para a Coreia. Está bem? Trato então de os desviar do mau caminho. Aos nossos amigos do lado lá. São tantos, não é? Esperemos que sim. Trato então de os desviar do mau caminho e, se o consigo, é isso uma felicidade. Não só para mim, como para os outros espíritos. Quando, ao contrário, a intervenção é improfícua, exclamo com pesar: mais um momento de atraso. Mas consola-me a ideia de que nada se perde irremissivelmente. Assinado Samuel Filipe. Ok? Então, este nosso querido companheiro, Samuel Filipe, obrigado, traz-nos esse testemunho. Dúvidas? Azar ou não há? À vontade. Um de cada vez. Okay? Agora é o momento em que eu vou buscar o resto da mensagem anterior. Está bem? Já que vocês não têm dúvidas. Tudo bem? Como é que Samuel inicia a sua conversa e perguntas com Allan Kardec? E este não vou comentar na mesma. Está bem? Vocês já viram na semana passada. Vocês vão ficar com a ideia completa de Samuel. Allan Kardec pergunta: tens uma recordação nítida dos últimos instantes da vida na Terra? Perfeitamente. Lembra-se? Memória para aqui ou para lá. Eu disse que não ia fazer comentários, não foi? Perfeitamente. Conquanto essa recordação reaparecesse gradualmente, no instante preciso do desprendimento, eram confusas as minhas ideias. E Allan Kardec pergunta: quereríeis a bem da vossa instrução e do interesse que nos mereceis pela vossa vida exemplar, descrever como ocorreu o vosso trespasse da vida corporal para a espiritual? De bom grado, quanto mais... Ele responde, né? De bom grado, tanto mais quanto a narrativa não aproveitará somente a vós, mas a mim próprio. Por isso que, dirigindo o meu pensamento para a terra, a comparação faz-me apreciar melhor a bondade do Criador. Sabeis que de tribulações provei na vida. Entretanto, jamais me faltou coragem na adversidade. Graças a Deus. E hoje felicito-me e ainda tremo ao pensar que tudo quanto sofri se anularia caso desfalecesse, tendo de recomeçar novamente as provações. Ó meus amigos, compenetrai-vos firmemente desta verdade, pois nela reside a felicidade do vosso futuro. Não é por certo comprar muito caro essa felicidade por alguns anos de sofrimento. Ah, se soubesseis o que são alguns anos comparados ao infinito, se de facto a minha última existência teve algum mérito aos vossos olhos, outro tanto não diríeis das que precederam. Perceberam esta? E não foi senão a força de trabalho sobre mim mesmo que me tornei o que ora sou. Para apagar os últimos traços das faltas anteriores, era-me preciso sofrer as últimas provas que voluntariamente aceitei. Foi na firmeza das minhas resoluções que escudei a resignação. Vou repetir. Eu não, Samuel. Foi na firmeza das minhas resoluções que escudei a resignação, a fim de sofrer sem me queixar. Hoje, abençoo essas provações, pois a elas devo ter rompido com o passado. Simples recordação agora me permite contemplar com legítima alegria o caminho percorrido. Ó, vós que me fizestes padecer na terra, que fostes cruéis e malévolos para comigo, que me humilhastes e afligistes, vós, cuja má fé tantas vezes me acarretou duras privações,
Não somente vos perdoo, mas até vos abençoo. Intentando fazer mal, não suspeitáveis do bem que esse mal me proporcionava. É verdade, portanto, que a vós devo grande parte da felicidade de que gozo, uma vez que me facultaste ocasião para perdoar e pagar o mal com o bem. Temos aqui um espírito com a mensagem de Jesus dentro da sua vida, não só do coração, mas das suas ações e emoções. E ele continua: Deus colocou-vos em meu caminho para aferir a minha paciência, exercitando-me igualmente na prática da mais difícil caridade, a de amar os inimigos. Não vos impacienteis com esta divagação, porquanto vou responder agora à vossa pergunta. Conquanto sofresse cruelmente com a moléstia que me acometeu, quase não tive agonia. A morte sobreveio-me como um sono, sem lutas nem abalos. Sem temor pelo futuro, não me apeguei à vida e não tive por conseguinte de me debater nos últimos momentos. Sem temor pelo futuro, não me apeguei à vida e não tive por conseguinte de me debater nos últimos momentos. A separação completou-se sem dor nem esforço, sem que eu mesmo de tal me apercebesse. Ignoro que tempo durou o sono, que foi curto, aliás. Meu calmo despertar contrastava com o estado precedente. Não sentia mais dores e exultava de alegria. Queria erguer-me, caminhar, mas um torpor nada desagradável, antes deleitoso, me prendia. E eu me abandonava a ele prazerosamente, sem compreender a minha situação, conquanto não duvidasse ter já deixado a terra. Samuel está a dizer os primeiros minutos da sua passagem, ou horas. Vamos continuar com Samuel? Vamos? Tudo o que me cercava era como se fora um sonho. Vi minha mulher e alguns amigos ajoelhados no meu quarto, chorando, e considerei de mim para mim que me julgavam morto. Me julgavam morto. Quis então desenganá-los de tal ideia, mas não pude articular uma palavra. E daí concluí que sonhava. O facto de me ter cercado de pessoas caras, de há muito falecidas, e ainda de outras que à primeira vista não podia reconhecer, fortalecia em mim essa ideia de um sonho em que tais seres por mim velassem. Esse estado foi alternado de momentos de lucidez e de sonolência, durante os quais eu recobrava e perdia a consciência do meu eu. Pouco a pouco, as minhas ideias adquiriram mais lucidez. A luz que entrevia por denso nevoeiro fez brilhante. E eu comecei a compreender-me, a reconhecer-me, compreendendo e reconhecendo que não mais pertencia a esse mundo. Certamente, se eu não conhecesse o Espiritismo, a ilusão perduraria por muito mais tempo. O meu invólucro material não estava ainda inumado e eu o olhava com piedade, felicitando-me pela separação, pela liberdade. Pois se eu era tão feliz por me haver, enfim, desembaraçado, respirava livremente como quem sai de uma atmosfera nauseante, indizível sensação de bem-estar penetrava todo o meu ser. A presença dos que amara alegrava-me sem me surpreender, antes parecendo-me natural. Como se os encontrasse depois de longa viagem. Uma coisa me admirou logo: o compreendermos-nos sem articular uma palavra.
Os nossos pensamentos transmitiam-se pelo olhar somente e como que por efeito de uma penetração fluídica. E depois é o que vimos. Entretanto, temos aqui um testemunho, passagem para a espiritualidade, muito rico em ensinamentos. De que nos importará saber que o processo é assim, se nós não utilizarmos este conhecimento para sermos melhores e sermos mais amigos e transformarmos-nos nos tais benfeitores espirituais a quem muito pedimos ajuda? Reparem que Samuel queria ajudar os amigos. Estava desencarnado. Então ele só intuía, o que era já de grande ajuda. E nós não podemos fazer isso no nosso dia a dia. Né? É trabalho. Né? Não precisamos esperar chegar do lado de lá. Com um detalhe muito curioso, que é, nós fazemos isso quando estamos do lado de lá. Pedimos para vir para fazer isso. Não é assim, João? É assim que acontece. Então aproveitemos a oportunidade de estarmos encarnados. Conheçamos com mais profundidade a mensagem de Jesus e está feito o convite. Vamos ler, estudar. Este livro, Céu e Inferno, ele é muitas vezes colocado ali um pouquinho de lado. Uma Gênese, né? A Gênese é deliciosa, né? Aquela coisa, é muito difícil. Gente, é apaixonante. Não é para ler e dizer assim, eu vou ler isto e vou me encher de conhecimento. Não. Eu vou ler isso e eu vou aprendendo. E vou conhecendo. Então, qualquer leitura destas, e eu aconselho que não desencarnem sem ler. Tá bem? Não desencarnem, não vale a pena, tá bem? Está aí um bom motivo para continuar encarnado muito tempo, porque a leitura é muita, tá bom? Dúvidas, alguma questão? Se não houver, nós vamos encerrar o trabalho. É uma ameaça, é. Tá bem? Eu espero que tenhamos trazido, acima de tudo, aquela brisa suave que tira um nevoeiro sobre a nossa relação com as coisas da espiritualidade. Tá bem? Pelo menos uma parte. Não é aquela coisa de fantasia. Né? Às vezes nós pensamos nos nossos irmãos e familiares que partiram ainda com o fetiche de encarnações anteriores. Um ser meio disforme. Não sabemos bem se um vestido de lençol, seja como for. Não. São pessoas exatamente como nós. Quiçá agora mais jovens. Só isso. A vida é tão simples assim. Tá bem? Então nós vamos encerrar o trabalho. Este é um momento importante. Vamos fazer o nosso tratamento coletivo. Samuel continua cá. Tá bem? Agora imaginem que durante um sonho eu descubro que ele estava mesmo cá. Não é? Mas já agradecemos o testemunho desse nosso irmão e do trabalho de Allan Kardec. Vamos serenar os nossos pensamentos. Sentir paz no coração. Deixar que essa paz, em forma de luz, se espraie pelo nosso ser e nos transforme neste momento em luz. Para que estejamos em sintonia com os nossos irmãos que têm essa emoção no coração, trabalhadores de Jesus. Em paz, recordemo-nos de Jesus, numa das imagens mais belas que a nossa mente nos transporta e que é uma realidade. Jesus toma de pequena embarcação, afasta alguns metros e, afastando-a, consegue vislumbrar a maior parte do areal. E lá está o povo, sofrido, pobres, estropiados, abandonados pela sociedade.
Irmãos que se sentiam os últimos párias da humanidade. E Jesus olha para a multidão e lá nos encontramos, entre eles. Mas hoje, diferente daquela altura, hoje queremos mesmo ouvir Jesus para servir, para ajudar. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. O sentimento daqueles nossos irmãos era de dor e de abandono. E estão a ouvir a Jesus, a ouvir-te, Mestre querido, a dizer que éramos todos bem-aventurados. Estavas a colocar luz e esperança em nossos corações. Estava-nos a lançar o porvir de um mundo mais luminoso, do reino de Deus. Não conseguimos, Mestre querido, aquilatar de que emoções foram aquelas. Mas temos a convicção, a certeza absoluta, que calaram tão fundo que a tua mensagem chegou até hoje. Porque os escritos foram feitos, Mestre. Mas a maior escritura ficou no coração destes irmãos. E se hoje temos a oportunidade de aqui estarmos, é porque o teu exemplo, o teu amor, calou fundo nesses irmãos a quem agradecemos hoje. A bênção de aqui estar, reunidos em teu nome. Nesse clima de paz, no mesmo areal, na alegria contagiante do despertar da esperança desses irmãos, vamos orar em silêncio, cada um de nós, pedindo, louvando, agradecendo, mas sempre em paz e profundamente confiantes. Vamos orar em silêncio durante alguns instantes.